Use a tecnologia a seu favor e conquiste sua aprovação com o Q Concursos. Aqui, o concurseiro está em primeiro lugar. São mais de 800 cursos completos com os melhores professores do Brasil. Milhares de mapas mentais para guiar seus estudos. Além do termômetro da aprovação, questões discursivas corrigidas por inteligência artificial, simulados exclusivos, treinador personalizado e muito mais. Nosso foco é conquistar a sua aprovação. Q Concursos, aqui querer é poder. Acesse agora! Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais uma live no canal do Q Concursos no YouTube. E hoje, mais uma aula de resolução de questões comigo, professora Ariadne, professora aqui do QC, de Processo do Trabalho e Direito do Trabalho. Mas hoje a aula é de Processo do Trabalho. Falaremos sobre ação anulatória, que está no edital para quem vai prestar aí o TRT, os TRTs, melhor dizendo. Porque vocês sabem, essa aula aqui vai servir para todos os TRTs que vocês forem prestar Brasil afora, né? Não só para o TRT, objeto da nossa aula de hoje, mas todos, beleza? Então presta bastante atenção, pega o seu lapisinho, pega o seu tablet, o seu computador, enfim, o seu celular e vamos fazer algumas anotações importantes. Inclusive, pessoal, vocês sabem que nós sempre frisamos aqui a importância do estudo por questões, né? Se você não começou ainda a resolução de questões, conforme previsão do seu edital, sinto lhe dizer que você está um pouquinho atrasado já, sim, ou atrasada, né? O que eu recomendo vocês aí fazerem, principalmente as pessoas que estão começando agora, não tem muita noção de como organizar o estudo, o que eu recomendo fazer, dependendo do tema, pessoal, é muita lei seca, súmula e OJ, né? A lei seca, súmula e OJ, você precisaria, né? Conciliar o estudo dessas três ferramentas aí, lei seca, súmulas e OJs, se você está estudando processo de trabalho, no caso, e aliar isso com a resolução de questões de extrema importância, tá? Acabou de ler a lei seca, leu as súmulas relacionadas ou as orientações jurisprudenciais relacionadas, vá para as questões no site do Q Concursos. Lá na plataforma você vai selecionar por tema que você está estudando, matéria, depois tema, e resolva todas as questões. Se você tiver dúvida, né, se ainda não saiu a banca organizadora do seu concurso, você faz todas as questões. Agora, se a banca já está ali engatilhada, se você já sabe qual é a banca, ou se ela está ali na iminência de ser contratada, filtre pela banca também. No nosso caso aqui é FCC, né? Então faça todas as questões relacionadas à banca do concurso. Ah, professora, acabaram as questões, eu resolvi todas. Uau! Então você vai começar a resolver as outras bancas também, tá? Cria uma média de questões que você faz aí no dia relacionada a cada tema. Não precisa ser uma coisa absurda, tá? Para você poder fixar tudo que você leu. Então, tente encontrar questões das mais diversas, que abranjam, né? Que abranjam aí o máximo do tema que você leu. Beleza? A gente vai ver algumas aqui e vai resolver juntos. Bora para a primeira questão, então? Vamos lá. Olha lá. Primeira questão, peguei do ano de 2022, né? Caiu lá na prova do MPT, de Procurador do Trabalho, certo? Deixa eu só colocar aqui na tela, é isso mesmo, 2022, Banca MPT, Procurador do Trabalho. Ai, nossa, mas a minha prova é para TRT. Vai funcionar do mesmo jeito, a gente vai ver. Umas da FCC, ó, a próxima já é da FCC, você vai ver. Vamos lá. No caso de compromissário que pretenda questionar um termo de ajuste de conduta contendo cláusula que se fundamenta em norma legal alterada ou revogada, assinale a alternativa correta. Ele está falando que é uma das partes do termo de ajuste de conduta, né? Uma das partes aí, que é o compromissário, quer questionar o conteúdo lá do termo de ajuste de conduta que ele assinou, né?
porque ele está dizendo que tem uma norma legal que foi alterada ou revogada que não condiz mais com esse termo de ajuste de conduta. Então, assinale, de acordo com isso, a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. É cabível a ação anulatória ou ação revisional que possuem os mesmos propósitos, fundamentos jurídicos e efeitos? Letra B. É cabível a ação de revisão quando a alteração do estado de fato ou de direito assim justifica, considerando a existência de relação jurídica de trato continuado? Letra C. É cabível a ação anulatória porque o objeto do termo de ajuste de conduta se tornou ilícito, violando norma jurídica. Letra D. É cabível mandado de segurança por se tratar de ato administrativo de autoridade, desde que exista prova documental da ilegalidade da cláusula do termo de ajuste de conduta. Ou E. Não respondida, não sei nada dessa questão, vou marcar a letra E. Não é bem assim, né, pessoal? Vem aqui comigo, ó. Vamos prestar atenção. O que acontece? A letra A não é a errada, né? Por quê? Deixa eu até deixar na lousa porque fica mais fácil para você visualizar. Peraí, deixa eu colocar aqui de volta na lousa porque eu tô aparecendo aqui embaixo e não tem problema. Essa letra A aqui está incorreta. Por quê? Qual é o erro da letra A, pessoal? O TST entende que a alteração de fato ou de direito nas relações de trato sucessivo, nelas se incluindo os TACs, autoriza a retificação do ajustado. Então, pessoal, a ação própria para retificar ou para modificar esses termos é a ação revisional, não é a ação anulatória, tá? Beleza? Então, a letra A não, é a incorreta, mas ele quer a correta, então vamos lá para a letra B. É cabível a ação de revisão quando a alteração do estado de fato ou de direito assim justifica, considerando a existência de relação jurídica de trato continuado? Me parece que a letra B é correta, né? Por quê? Porque o artigo 505 do CPC diz que nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, a mesma lide, salvo. Aí tem o inciso primeiro. Se tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença. Portanto, pessoal, a ação revisional, ela é um instrumento processual, certo? Que permite ao interessado pedir a alteração de uma decisão que já tenha transitado em julgado, né? Quando se trata de uma relação jurídica continuada. Ou seja, é possível revisar o que foi decidido na sentença sem que isso represente uma violação da coisa julgada. Essa possibilidade de revisão está relacionada à teoria da imprevisão, lembra disso? Rebus sic stantibus, que permite a modificação das decisões em razão de algumas mudanças, né, nas circunstâncias que envolvem a relação jurídica. E isso se aplica também aos TACs, aos termos de acordo de ajustamento de conduta, tá? Segundo o próprio entendimento do TST. Portanto, pessoal, a alternativa B, deixa eu voltar aqui para a tela, a alternativa B me parece que está correta. Mas vamos deixar ela aqui um pouquinho, vamos ver a C. É cabível ação anulatória porque o objeto do termo de ajuste de conduta se tornou ilícito, violando a norma jurídica. Qual que é o erro da C, pessoal? Olha o enunciado da questão, né? O termo de ajuste de conduta, ele pode ter apenas sido alterado, né? Sem que tenha se tornado ilícito, porque a questão não fala isso, né? A questão fala que se fundamenta em norma legal alterada ou revogada, mas não tá falando que ela se tornou ilícita, né? Tá? Então, a ação anulatória, diferentemente lá da ação revisional, pessoal, só explicando aqui, né, sem cortar minha cabeça, que às vezes a gente faz isso. A ação anulatória, ela está prevista também no CPC. O CPC, nesse caso, ele se aplica subsidiariamente ao processo do trabalho, né, que justamente vai permitir a anulação dos atos
praticados pelas partes em juízo quando não dependam de sentença ou aos quais se siga a sentença meramente homologatória, tá? Ação anulatória, portanto, é bem diferente da revisional nesse caso. E aí, como eu disse, o enunciado da questão nem falou que o objeto se tornou ilícito, apenas que a norma tinha sido revogada, né? Tá bom? Beleza? Então a C aqui também tá incorreta. É cabível mandado de segurança por se tratar de ato administrativo de autoridade, desde que exista prova documental da ilegalidade da cláusula do termo de ajuste de conduta. Opa, nem coloquei aqui, né? Vamos de novo. É cabível mandado de segurança por se tratar de ato administrativo de autoridade, desde que exista prova documental da ilegalidade da cláusula do termo de ajuste de conduta. Qual é o erro da letra D, pessoal? O mandado de segurança é cabível quando a decisão ofende direito líquido e certo do impetrante. Houve ofensa de direito líquido e certo do impetrante? Houve algum abuso da autoridade aqui? É um ato ilegal de autoridade? Não, né? A alternativa nem está falando de ilegalidade praticada por autoridade. Então, não poderia ser a letra D também. Então, só nos sobrou aqui a letra B, a menos que você queira não responder essa questão. Fica a seu critério. Mas eu recomendo que você responda, porque você teria acertado se marcasse a letra B de bola. Certo? Beleza? Muito bem. Já aproveita e curta esse vídeo aqui, né, pessoal? Curte esse vídeo, compartilha com um amigo, isso ajuda demais o canal. A gente faz um trabalho intenso aqui no canal do QC, né? Então, a única coisa que a gente te pede em retorno é o seu coraçãozinho, tá? Só botar o coraçãozinho aí, já tá de ótimo tamanho, beleza? Vamos para a questão de número 2, então? Questão de número 2. Banco FCC caiu na prova de 2017 lá do TST. Ó, tá TST aqui, hein, gente? Juiz do trabalho substituto. Vamos embora, então. Vamos lá. Nas ações civis, no processo do trabalho, então ele tá falando de ação civil, a ação anulatória é uma ação civil, né? Dentro do processo do trabalho, aplicável aqui ao processo do trabalho. Vamos responder. Letra A. Os atos de disposição de direitos praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, podem ser objeto de ação anulatória. Será sim ou não? Essa alternativa é correta. A droga, já matamos a questão, né? Onde que está o fundamento legal dela? Tá no CPC, artigo 966, parágrafo 4º do CPC. Os atos de disposição de direitos praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação nos termos da lei. Beleza? Então, nossa resposta já seria a letra A, porque ela estaria correta. Ela está correta. Mas vamos ver as outras alternativas. Letra B. Somente o devedor poderá requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida. Aí já mudou de assunto, né? Você vê que prova de juízo do trabalho raramente fica no mesmo tema. Ele coloca vários temas misturados aqui nas alternativas. Aqui tá falando de consignação, né? Somente o devedor que vai poder requerer a consignação, bem rapidamente aqui? Não, né? O próprio CPC, se eu não me engano é o CPC, que fala isso. Nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida. Então, não é só o devedor, também o terceiro, beleza? Aqui está o erro. Vamos ver a letra C. Se o empregador tiver dúvida sobre quem legitimamente deva receber o pagamento de verbas rescisórias do empregado falecido, outra vez consignação, hein? Poderá propor ação de consignação em pagamento, requerendo o depósito e a citação dos possíveis credores, caso em que o juiz declarará extinta a obrigação na mesma sentença que definir os legítimos credores. A letra C, pessoal, também está errada por quê? Me desculpem. Porque, veja,
O CPC, ele fala o seguinte: se ocorre uma dúvida sobre quem deva legitimamente receber o pagamento, o autor primeiramente vai requerer o depósito e a citação dos possíveis titulares do crédito para provarem o seu direito. O autor da consignação, então, que é normalmente o devedor, né, ele vai depositar o dinheiro lá e vai requerer a citação dos possíveis titulares desse crédito para se desincumbir da obrigação dele, que é justamente efetuar o pagamento. Mas se ele não sabe para quem, ele vai consignar isso em pagamento. Mas nesse caso, se não comparecer nenhum pretendente do crédito, esse depósito vai se converter em arrecadação de coisas vagas. Ou, comparecendo apenas uma pessoa, o juiz já vai decidir de plano, né? Se comparecer mais de um, o juiz vai declarar efetuado o depósito e extinta a obrigação, continuando o processo a correr unicamente entre os presuntivos credores, né? Beleza? E aqui, na nossa questão, ele fala que, requerendo o depósito e a citação dos presuntivos, caso em que o juiz declarará extinta a obrigação na mesma sentença. Então, esse final aqui é que tá errado, né? Porque tem aquelas 3 hipóteses sobre o que o juiz vai poder decidir aqui nesse caso. Então, esse é o erro da letra C. Letra D. A ação anulatória, aqui sim nosso tema, ajuizada para desconstituir a arrematação, deve ser proposta originariamente perante o Tribunal Regional do Trabalho. Pessoal, por que a letra D está errada? Porque a competência não é do Tribunal Regional do Trabalho, tá? Mas sim do juízo que proferiu a decisão que nós vamos querer anular, né? Ela é proposta, então, no próprio juízo cuja decisão proferiu lá a ser anulada, tá? Então, não é no Tribunal Regional do Trabalho. Só vai ser lá se foi ele que proferiu a decisão que a gente quer anular, tá? Letra E. A decisão que declara extinta a execução é passível de ação anulatória? A decisão que declara extinta a execução é passível de ação anulatória? Não, por quê? Nós temos até uma OJ que, né, fala sobre isso, né? Que embora não haja atividade cognitiva, a decisão que declara extinta a execução extingue a relação processual e obrigacional, sendo passível de corte rescisório OJ 107 da SDI 2 do TST. Não, então não é passível de ação anulatória, e sim de ação rescisória, beleza? Aqui tá o nosso erro também. Só sobrou mesmo a letra A, que é a melhor alternativa para o nosso caso, beleza? Então, número 2, questão número 2, letra A. Muito bem, alguma dúvida até aqui? Lembra, pessoal, que vocês podem deixar as dúvidas aqui nos comentários do próprio vídeo ou me chamar no Instagram pelo Ariadne_DZ. Lembrando que você precisa digitar o meu nome direitinho lá para poder me achar, tá? Senão não vai me achar, porque meu nome é aportuguesado, então precisa ter mais um cuidado ali na hora de digitar. Mas eu tô sempre à disposição de vocês aqui no YouTube, lá na plataforma e no Instagram também, tá? Qualquer dúvida é só me chamar. Vamos para a questão número 3? Vamos para a questão número 3. Vamos lá. Essa questão caiu na prova do TRT da primeira região, que é o Rio de Janeiro, em 2016, mas caiu numa prova de juiz do trabalho. Veja como essa questão foi cobrada na prova de juiz do trabalho, pessoal. Vamos lá. Para desconstituir a adjudicação de imóvel penhorado em favor do exequente, já expedida a carta de adjudicação, qual é a medida cabível? Ação quanti minores? Agravo de petição? Ação rescisória? Mandado de segurança ou ação anulatória? O que você acha? Vamos ver cada uma delas, tá? O que é essa ação quanti minores? Pessoal, essa ação é uma das ações para defesa de vício redibitório, quando o adquirente de algo, né, que ele adquiriu lá, que contém defeito, não devolve esse produto, né?
mas reclama o abatimento do preço. Então você vai entrar com uma ação chamada quanti minores. Não tem nada a ver com o que a questão está pedindo, né? Vamos tirar ela daqui. Agravo de petição. É agravo de petição? O agravo de petição nem tem previsão no CPC. E na CLT ele é cabível contra as decisões definitivas em processo de execução trabalhista. Agravo de petição cabe na execução. Agravo de petição cabe na execução. Lembra disso. Também das decisões interlocutórias que envolvam matéria de ordem pública que justifique um novo exame do seu conteúdo. Isso aqui até tem divergência, tá? Mas prevalece que cabe. Então, segundo o artigo 897 da CLT, cabe agravo no prazo de 8 dias. Letra A, de petição das decisões do juiz ou do presidente nas execuções, tá? Então, você poderia supor que fosse possível agravo de petição para desconstituir a adjudicação, mas não. Por quê? Porque, primeiro, o 877 do CPC fala que transcorrido o prazo de 5 dias, contado da última intimação e decididas eventuais questões, o juiz vai ordenar a lavratura do auto de adjudicação. E com esse verbete, a gente conclui que, caso haja alguma impugnação do pedido de adjudicação e o juiz da execução resolva esse incidente, dessa decisão caberia um agravo de petição. Mas tem uma outra situação que é que fala justamente que é do enunciado, que fala expressamente que a carta já foi expedida. Então tem uma segunda hipótese de que a previsão do remédio especial é específico, né? Previsão de remédio especial e específico, que não seria aqui o agravo de petição, portanto, tá? Que a gente vai ver qual é. A letra C fala em ação rescisória. É ação rescisória, pessoal, para desconstituir aí a adjudicação de imóvel penhorado por exequente? Não, por quê? Porque primeiro a gente tem uma súmula, que é a 399, inciso 1, né, item 1 do TST, que fala que é incabível a ação rescisória para impugnar a decisão homologatória de adjudicação ou arrematação. Só com essa súmula a gente já eliminaria a letra C, ação rescisória. Mas o CPC de 2015 também estabelece que a ação rescisória é cabível para desconstituir sentença de mérito. Então, a sentença de mérito é pressuposto para a ação rescisória. Uma vez que a expedição da carta de adjudicação não tem natureza de sentença, não caberia ação rescisória, beleza? É mandado de segurança, então, que nem a letra D? Pessoal, também não é mandado de segurança, né? Porque tem uma OJ até que fala sobre isso, que seria uma OJ, a OJ 66 da SDI 2, só que ela não responde muito bem a pergunta, porque ela regulamenta o momento processual anterior à adjudicação, né? Ela fala lá que é incabível mandado de segurança contra a sentença homologatória de adjudicação, uma vez que existe meio próprio para impugnar esse ato, que seriam os embargos à adjudicação, e na vigência do novo CPC também não cabe mandado de segurança, porque o ato judicial pode ser impugnado por simples petição, né? Então, o que está errado nessa alternativa é que não se trata de direito líquido e certo, na verdade, né? Porque essa nulidade desse ato tem que ser provada. Não cabe dilação probatória no mandado de segurança, a prova tem que estar pré-constituída aqui também, né? E também há uma previsão de remédio específico aqui, de acordo com o 966 para o quarto do CPC, tá? Então, também não seria mandado de segurança. Ação anulatória, só sobrou essa pra gente, né? É ação anulatória, porque uma vez que as decisões homologatórias da adjudicação ou da arrematação têm natureza de decisão interlocutória, né? Essa seria a alternativa correta, segundo o 966, parágrafo 4º do CPC, inclusive, que diz que os atos de disposição de direitos praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei. Já vimos isso nas outras questões anteriores também, né? Então, seria mesmo ação anulatória. Certo, meu povo? Tudo bem até aqui? Certinho? Vamos para fazer mais uma quarta questão aqui. Tá de boa?
tá tranquilo? As aulas do curso estão satisfazendo vocês aí? Vocês estão com dúvida? Mesmo as aulas da plataforma, pessoal, se vocês estiverem com dúvida, podem nos chamar também, tá? Será um prazer ajudar. Beleza? Vamos para a quarta questão. Olha, caiu no MPU e na época era a FCC que estava organizando essa prova para analista processual do MPU, 2007. É antiguinha, mas dá pra gente treinar também, ó. Vamos lá? Ação cujo objeto é desconstituir cláusula estabelecida em convenção coletiva que viola a norma de proteção à segurança e à saúde do trabalhador. Qual é essa ação, né? Ação cujo objeto é desconstituir essa cláusula aqui. É a cautelar, é a rescisória, é a anulatória, é a civil pública ou a civil coletiva, pessoal? Qual delas você acha que caberia aqui no nosso caso? Deixa eu só me puxar um pouquinho mais para cima, para ficar aqui, ó. Ó, que bonitinho, ó. Pronto, subi um pouquinho. Subi de nível aqui, pessoal. Vamos lá? Qual delas você acha que é a resposta? É a ação anulatória, né, pessoal? Só pode ser anulatória. A ação anulatória é aquela, como nós vimos, e vamos repetir aqui, essa medida processual que cabe para desconstituir atos jurídicos que têm algum vício, né? Nada impede que seja uma cláusula de uma convenção coletiva, se ela até mesmo contraria normas de segurança e saúde no trabalho, né? A legislação que se aplica aqui é o 486 do CPC, né, que pode ser utilizado de forma subsidiária aí, ao processo do trabalho, tá? Beleza? Tá bom, pessoal? Tem a instrução normativa 39 também que autoriza isso, né? Mas por que não pode ser, então, uma ação cautelar? A ação cautelar, ela visa garantir a eficácia de um direito antes ou durante o curso do processo principal. Ela não se aplica diretamente para desconstituir uma cláusula, né? Mas para proteger direitos em situações de urgência. Beleza? Então, vamos riscar aqui a ação cautelar não pode. É para salvaguardar algum direito, né? A rescisória, vimos também que não pode ser, né? E essas questões são bastante parecidas, inclusive. Porque a rescisória ela é utilizada para desconstituir decisões judiciais já transitadas em julgado. Não cabe mais recurso. E não para cláusulas contratuais em convenções coletivas. Não pode, tá? A rescisória também não serve para isso. A anulatória a gente viu que sim. Por que não é ação civil pública? Porque a ação civil pública ela é adequada para a defesa de interesses difusos, né? Direitos coletivos, como o meio ambiente, direitos do consumidor, mas não especificamente para anular a cláusula de convenção coletiva, tá? E ação civil coletiva? Olha, essa ação civil coletiva, ela não é uma ferramenta jurídica apropriada para anular esse tipo de cláusula, né, de uma convenção coletiva que viola normas de proteção para o trabalhador. Tá? Então, de fato, aqui seria ação anulatória. Agora, veja, cuidado, tá? Para não cair em pegadinha, né? Porque você precisa ver o que o enunciado está pedindo. Então, foca na especificidade do objetivo da ação. Ela visa desconstituir uma cláusula específica, nesse caso, e aí você automaticamente sabe que vai ser uma ação anulatória, que é justamente o escopo da anulatória fazer isso. Tá? Então, a resposta da número 4 é a letra C. Muito bem. Deixa eu ver se dá tempo de fazer mais uma. Ai, pessoal, já estamos no limite aqui. Mas eu deixei mais uma questão para você resolver da Banca FCC também, ó, do TRT da Terceira Região. Vale a pena esse treino. Falo e repito para você. Vale a pena, vai fazer toda a diferença na hora que você for resolver questões objetivas da sua prova, tá? Por que não? Faça aí umas 10, 15 questões referentes a esse tema.
quando você estiver estudando as ações civis aplicáveis ao processo do trabalho. Coloque na sua listinha também todas, né? Não só a anulatória, mas se você estiver estudando especificamente a anulatória, vale a pena fazer umas 10, 15 questões, porque você viu que elas são rápidas de resolver. Você não vai perder muito tempo. E elas caem de forma realmente objetiva. As questões de processo do trabalho, pessoal, não costumam ser muito alongadas, né? Que nem o direito material. O direito material é diferente, tem toda uma problemática envolvida. Você até pode encontrar um caso, uma situação, um problema no enunciado, né, da banca FCC. Mas normalmente eles são curtos, mais objetivos, tá? Você precisa só estar com atenção e foco 100% naquilo. Não pode... Gente, uma coisa que acontece muito é a pessoa perder o foco porque fica cansado na hora da prova. E outra coisa, a ansiedade deixa você cansado na hora da prova. Se você tiver com a ansiedade segurada, controlada ali na hora, a chance de você estar focado naquilo que você está fazendo é muito mais alta. Logo, você está com a sua atenção plena ali, né? Resolvendo aquilo que vai, de repente, transformar a sua vida. Você vai se dar muito melhor. Tá bom? Beleza? Contem comigo para o que for. Deixa eu só arrumar um negócio aqui. Para o que você precisar, tá? Estou sempre à disposição, tanto no Instagram como aqui. Não esquece de curtir o vídeo também. Encaminhar para um amiguinho que também está estudando aí para o TIT. Fico por aqui. Desejo ótimos estudos a todos. Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau.